Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão todos ainda em casa? Estamos em casa, nos cuidando. E nessa situação, eu pensei em fazer algo que combinasse com o momento. Porque, para quem não me conhece, meu nome é Leni Ziliotto, sou escritora. E desde o ano passado eu iniciei um projeto Café com Leni, um café literário, onde eu faço a divulgação dos meus livros, a promoção da leitura, o incentivo à leitura e à literatura. Pois bem, com essa situação do fique em casa e de nós estarmos em casa, como fica meu Café com Leni, que era um evento mensal, eu pensei, eu vou fazer um Café com Leni em casa. O mês de abril em casa, estou em férias até o dia 27, a empresa decidiu fazer essas férias para os colaboradores que pudessem antecipar as férias e eu decidi fazer um Café com Leni em casa. Então hoje eu vou tentar fazer esse evento na minha casa, Café com Leni, para vocês terem aqui uma ideia do meu café. Eu vou tomar café, eu sempre gosto de comer uma fruta, sementes, umas torradinhas, uma geleia de hortelã, um requeijão, e de manhã é o café puro. À tarde, no lanche, eu gosto de um cappuccino, um café, um macatino com canela, mas de manhã é café puro. E aqui junto ao meu café, eu distribuí a minha produção literária, os meus livros, que eu sempre levo comigo nos eventos do Café com Leni. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Eu vou falar das produções que eu fiz enquanto eu morava no Rio Grande do Sul. Depois eu vim morar no Mato Grosso. Então essa produção literária de Mato Grosso eu vou deixar para um próximo Café com Leni. Então agora vocês me dão licença que eu vou tomar o meu café e depois eu volto para falar da produção literária da escritora Leni Ziliotto enquanto ela estava no Rio Grande do Sul. Até já! Estamos aqui então para o Café com Leni em casa, o primeiro Café com Leni em casa. Como eu havia dito antes, mostrei para vocês o café, tomei café e agora vamos conversar sobre os meus livros. Retomando o assunto, desde o ano passado eu criei um programa que é Café com Leni. Um encontro literário por mês em um café de uma das cidades da região, aqui onde eu moro, em Mato Grosso. Poderá acontecer um Café com Leni em qualquer outro lugar do país, sem problema nenhum. Este é o projeto, com 3 objetivos. Incentivar a leitura, promover a literatura e divulgar os meus livros. Meu nome é Leni Chiarello Ziliotto. Eu assino os meus livros como Leni Ziliotto, então vocês vão encontrar nas redes sociais o meu trabalho como escritora Leni Ziliotto. E eu vou falar hoje, nesse primeiro Café com Leni em casa, devido ao momento que o mundo todo vive, com a campanha de Fique em Casa, por causa da pandemia do Covid-19. Hoje eu vou falar dos livros que eu escrevi quando eu morei no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha e eu sempre escrevi, desde os meus 12 anos eu tenho registros de escritos meus, mas seguindo a vida normal de estudante, constituir família, me profissionalizar, trabalhar, eu fui deixando esse querer ser escritora como segundo plano, que eu acredito que seja também fruto de uma cultura da educação que a gente teve, enfim. Mas chegou um momento em que o que está
em nós e que nós precisamos viver, ele precisa ser colocado em prática e precisa ser vivido. E no meu caso, ser escritora. Houve um momento em que eu juntei os materiais e publiquei o meu primeiro livro, que foi em 2001. Foi a publicação desse meu primeiro livro, Metamorfose. São poemas escritos desde sempre, desde os meus 12 anos, eu fui juntando o que eu tinha de registros e selecionando os que eu considerei publicáveis. Eles foram publicados nesse livro, que ele foi lançado numa Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo, e também ele já foi lançado em 2 idiomas. Ele tem a versão em português e tem a versão em italiano, porque eu sempre morei numa região colonizada por imigrantes italianos, que é Serafina Corrêa. Estudei em Guaporé, morei também em Passo Fundo, mas Serafina Corrêa é uma cidade típica de colonização italiana, então, pelo domínio desta língua, que aqui no Brasil ela foi modificada um pouco e que se tornou a língua italiana, que hoje também é uma língua oficial brasileira. Ela foi oficializada, e que tem nessa cidade de Serafina Corrêa, hoje é uma língua oficial. Então, esse é o meu primeiro livro, Metamorfose, título, e foi lançado em 2001, e são poemas. A capa, o desenho da capa, a arte da capa, e também uma imagem que eu acredito que aqui não dá para ver muito bem, mas em todas as páginas ela tem uma imagem com marca d'água, ficou uma marca d'água bem legal, que é a imagem de uma mulher sentada. Quem fez a arte deste meu livro foi a arte educadora Adriana Kovcevics, também da cidade de Serafina Corrêa, Adriana Maria Kovcevics, e praticamente ela tem ilustrado a grande maioria dos meus livros. Eu considero a Adriana a minha ilustradora oficial dos livros. Eu tenho outros ilustradores em alguns livros, obviamente, que eu vou falar depois, conforme eu for apresentando os livros para vocês. Mas este foi ilustrado pela Adriana. Depois desse primeiro livro, eu animei, eu considerei assim, foi o pontapé inicial para eu oficializar o meu grande desejo, que eu sempre quis ser escritora, e fui então organizando novamente os demais poemas que eu tinha registrados, mas muito mais a partir deste então, produzindo. Eu passei a produzir poemas, que a princípio lá no Sul, era o meu estilo de literatura. O que eu produzia era o gênero poesia. Então eu escrevi muito poema, eu me provocava a escrever, eu provocava situações e ambientes para a produção de poemas, dessa literatura. Ao mesmo tempo, o poeta, o poema, ele vem quando você menos espera. Então tem muito disso. Quando você dá oportunidade, você está preparada, você está pronta. Isso também acontece. E muito, muito tem acontecido isso. Aconteceu nesse meu segundo livro, e todos os outros livros onde tem poemas tem acontecido isso. O poema, ele vem onde a gente está, onde eu estivesse, eu registrava, e aí surgiu esse segundo livro, que foi lançado em 2005, numa feira do livro em Porto Alegre. Eu passei a participar de várias feiras com o lançamento dos meus livros. A Feira de Porto Alegre é uma feira muito grande, que acontece todos os anos. Então eu lancei na Feira do Livro em Porto Alegre o meu segundo livro de poemas, Mosaico de Palavras. Da mesma forma, a capa e a imagem interna, em cada página tem uma imagem que é marca d'água. Esse ficou um pouco mais forte, dá para vocês verem a imagem que tem de marca d'água em todas as páginas. Também é uma arte da Adriana. Depois desse livro de poemas, as pessoas, elas têm, acredito que, não sei se é costume ou se é por necessidade, enfim, elas perguntam qual é o seu público, para que público você escreve. Eu, na verdade, nunca pensei em público. Eu sempre escrevi, e qual era o público que atingisse a minha literatura não era a minha preocupação inicial.
O que eu observei do primeiro livro, eu não posso dizer qual é o público específico, mas o que eu observei desse segundo livro aqui, ele foi para a segunda edição em 2010. Ele já está na segunda edição e as 2 edições esgotadas. Esse aqui também é um livro que tem edição esgotada, não tem mais. Se alguém quiser comprar, esse também está com as 2 edições esgotadas. E o que eu observei do público deste livro aqui é que quem mais consumiu esse tipo de poemas foram mulheres. Então, eu acredito que elas se identificaram mais com esse tipo de escrita, esse tipo de literatura, porque foi um período da minha vida, foi uma época em que eu, na verdade, escrevi realmente o que eu vinha sentindo, o que eu estava vivendo no momento, que eu já estava casada, eu já tinha filhos, eu estava trabalhando, e como mulher, você procurar assim, dar conta de todas essas demandas da vida, acaba indo para a sua literatura. Acredito que tenha sido dessa forma. Mas diante de um questionamento de uma pessoa qual é o seu público, e me perguntou se eu não escrevia para jovens, eu pensei, acredito que os meus poemas eles não sejam especificamente para jovens, eu tentei escrever algo que atingisse os jovens. Então foi aí um período de produção de poemas, tentando atingir a galera mais jovem, e eu escrevi cerca de 300 poemas. No momento de publicá-los, eu pensei em usar a estratégia da seguinte maneira: eu imprimi, encadernei e entreguei esses 300 poemas para 15 jovens do município de Serafina Corrêa, lá no Rio Grande do Sul, e esses 15 jovens leram os 300 poemas e iam colocando ao lado do poema a sua opinião, a sua crítica literária, na verdade, desse poema. Então, eles escreviam: não gostei, esse não está legal, esse é bacana, top 10, enfim, com a linguagem bem do jovem. Então, aí eu recolhi esse material, fiz a intersecção dos poemas que os 15 jovens gostaram, que eles acharam que eram bacana, e eu publiquei esse meu terceiro livro. Então, são poemas que eu procurei escrever para atingir mais o pessoal jovem, e foi dessa forma que ele surgiu. Juntando desses 300 poemas, saíram 80 deles com uma aprovação, com um ok, com um gostei dos jovens, e este foi o meu terceiro livro, Amor, Meu Sol, que na verdade o jovem, a adolescência, a juventude, o foco, ele claro, o estudo, a profissionalização, o que você quer do futuro, sim, mas principalmente é o namoro, né? É você saber com quem você quer viver, com quem você vai construir a sua vida, com quem você vai dividir os seus projetos, a sua proposta de vida, procura, a busca de alguém para estar com você na sua caminhada. Esse é o período da adolescência e da juventude. Então, que a gente chama assim o namoro, o amor, as decepções, né, com as pessoas que a gente tem nessa fase. Então, esse é o conteúdo desses poemas. Da mesma forma, esta ilustração de capa, que ela segue na contracapa, é uma imagem inteira, que ela inicia na frente, ela continua no verso. Também esta capa foi ilustrada, foi feita pela Adriana, e também em cada página ela tem uma imagem tipo marca d'água, que é também uma moça sentada. E também na parte interna, em algumas páginas, há uma ilustração colorida, assim, intercalando páginas ou não, junto com a marca d'água, com essa imagem. E assim, a capa num tom de azul, o miolo num tom de azul. Aqui a capa num tom de branco, o miolo também num tom de branco. Essa foi outra característica que eu procurei fazer dos meus livros para diferenciar ele. Eu fui observando, obviamente, as literaturas, os livros, as publicações, e procurei dar um diferencial nos meus. O que eu pensei, eu vou fazer conforme o tom da capa, vai ser o tom da página interna também. É um dos diferenciais. Então, esse é um livro que tem poemas também, um livro de poemas, tem 80 poemas, mas procurando atingir a galera jovem. Também é um livro que já está esgotado. Vocês não encontram para adquiri-lo porque ele tem edição esgotada.
Após esse livro aqui, também prestando atenção na vida e no que a gente ia vivendo. Eu era profissional da educação, ainda sou, continuo. Na época eu estava gestora de uma escola em Serafina Corrêa e eu implementei nessa escola o curso de educação de jovens e adultos no turno da noite nessa escola. E em algumas reuniões a gente sempre conversava com os professores e vinha o tema assim: é interessante quando você vai alfabetizar adultos, que é o projeto de educação de jovens e adultos, e você não encontra materiais, literaturas, livros, enfim, com textos curtos, pequenos, que eles são ideais para a alfabetização, que você inicia com textos menores, mas com a temática de adulto. Então, os professores praticamente alfabetizavam os adultos usando livro infantil, falando da borboletinha, do elefantinho, enfim, usando uma temática infantilizada, infantil, para alfabetizar adulto. Então, foi uma observação que alguns professores fizeram e isso me chamou a atenção. Eu pensei, puxa vida, seria possível a gente fazer um livro com textos curtos, fáceis, mas com a temática de adulto. Isso pode ser uma história, um livrinho, uma historinha curta, pode ser, enfim. Mas eu, como escritora de poesias, eu pensei, eu vou produzir poemas curtos, com temas de adultos, e que poderá esse livro, talvez, quem sabe, ser usado para a alfabetização de adultos. E aí que surgiu, então, esse meu quarto livro, também de poemas. São poemas curtinhos. A ideia era fazer poemas curtos para a alfabetização de adultos. Essa é a capa, essa é a contracapa. Interno também, bem na barra embaixo, dá para ver que tem umas imagens, tem uma ilustração ali em todo barrado embaixo. E eu procurei escrever poemas curtos. Alguns não saíram tão curtos assim, mas a grande maioria desses poemas, a ideia foi escrever poeminhas curtinhos para a alfabetização de adultos. Já essa ilustração aqui não é da Adriana, é de um menino de uma escola que eu conheci em São Paulo. Deixa eu ver o nome do menino aqui que eu não lembro. Henrique Goldinho Lopes. Então, esse Henrique foi o que ilustrou esse meu quarto livro aqui. E eu conheci no Colégio Santa Isabel, em São Paulo, que é uma escola que eu faço uma referência aqui agora e vou agradecer, porque ano passado, quando eu estive na Bienal de São Paulo, estive nessa escola como autora presente e eu fui brindada com o nome de uma sala de leitura nessa escola, Sala de Leitura Escritora Lene Chiarello Ziliotto. Muito obrigada, pessoal do Colégio Santa Isabel, desse menino Henrique que ilustrou esse meu livro nessas minhas andanças pelo Brasil. Então, a partir do momento em que eu publiquei o livro e que eu estou nessa trajetória de escritora. Então, fica aqui hoje o primeiro Café com Lene em casa, num período em que o mundo todo praticamente parou em função da pandemia Covid-19, e eu pretendo manter a sequência desse projeto, desse programa de incentivar a leitura, de promover a literatura e de divulgar os meus livros. O meu próximo vídeo, vocês conhecerão então os livros que eu passei a produzir a partir do momento em que eu vim morar em Mato Grosso. Estou em Mato Grosso desde 2011 e a minha literatura, a produção literária continuou. Ela só mudou um pouco o foco, algo nesse sentido. Mas o meu Café com Lene em Casa 2 mostrará para vocês a minha produção literária que eu iniciei escrevendo aqui em Mato Grosso. Então, por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigado. Beijo.